Olá, segunda série, tudo bem? Nosso tema de hoje vai estar lá no capítulo 9, as leis da termodinâmica, a partir da página 186. A termodinâmica é parte da física que relaciona trabalho com calor, tá bom? Então a gente vai ter essa relação entre trabalho e calor. Quando a gente fala em trabalho, o trabalho ele envolve variação de volume, tá? Então a gente tem aí na página 189 a formulazinha para calcular trabalho. Pressão, para pressão constante, tá? Pressão vezes variação de volume. O trabalho, ele é dado em Joule, tá? A pressão, geralmente, ela é dada em ATM, variação de volume pode ser metro cúbico, centímetro cúbico, litro, tá? Enfim, o trabalho aqui, na maioria dos casos, vai ser dado em Joule. O que acontece? Se a variação de volume for positiva, for maior que zero, o trabalho também vai ser. Se a variação de volume for negativa, menor que zero, o trabalho também vai ser. Se a variação de volume for nula, não tiver variação de volume, for uma transformação isovolumétrica, o trabalho também vai ser nulo. Então, o trabalho, ele está diretamente ligado à variação de volume, tá bom? O trabalho, ele pode ser calculado pela área da figura. Então, se a gente tem um gráfico de pressão por volume, pressão por variação de volume, aí vamos supor que a gente tenha um gráfico aqui, um retângulo. Vou colocar valores aqui não, tá? Mas aqui é a área da figura. Então, o trabalho vai ser numericamente igual à área da figura. Aqui no caso do retângulo, a área do retângulo, base vezes a altura. Professora, pode ser triângulo? Pode acontecer de ter um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Ah, e se for um trapézio? Pode acontecer de ser trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É essencial que a gente saiba calcular a área de figura, então é fundamental tanto para matemática quanto para física. A gente usa muito isso daqui, ó, alguma coisa que é numericamente igual à área da figura. Aqui nesse caso desse capítulo é o trabalho, tá? Então o trabalho, se eu tiver pressão e variação de volume, eu coloco na fórmula. Se eu tiver um gráfico, eu faço na área do gráfico, tá bom? Então, trabalho é numericamente igual à área da figura ou pressão vezes variação de volume. Outro dado muito importante nesse capítulo é a variação da energia interna. Delta U é igual a 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes delta T. Aqui, pessoal, a variação da energia interna, que também vai ser dada em Joule, ela está diretamente ligada à variação de temperatura, tá bom? Então, da mesma forma, se a gente tiver uma variação de temperatura positiva, nós vamos ter variação de energia interna positiva. Se a gente tiver uma variação de temperatura negativa, menor que zero, nós vamos ter uma variação de energia interna negativa, menor que zero. Se a variação de temperatura for nula, ou seja, não tem variação de temperatura, eu não vou ter variação de energia interna, tá bom? E eu tenho também uma outra grandeza importante, antes de anunciar para vocês a primeira lei da termodinâmica, eu vou colocar aqui do ladinho, que é a quantidade de calor trocada com o meio externo. E essa quantidade de calor é uma formulazinha que a gente já conhece, que é Q igual a M vezes C vezes delta T. A gente usava delta θ, porque a gente usava a temperatura em graus Celsius. Aqui a gente vai usar delta T,
Porque está relacionado com a temperatura em Kelvin. Quantidade de calor aqui também vai ser dada em Joule, tá? Então, as energias aqui todas em Joule. Essa quantidade de calor tem a ver com a troca de calor com o meio externo. Vai ter situação que vai ter essa troca de calor com o meio e vai ter situação que não vai ter essa troca de calor com o meio, tá bom? Sabendo disso, a gente vai introduzir a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei diz assim, ó: a variação de energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. O que quer dizer isso? A fórmula. ΔU é igual a Q menos T. Quantidade de calor menos o trabalho. Na verdade, isso aqui é uma letra grega tal, tá? Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Pode acontecer da gente não ter uma dessas grandezas, tá? Por exemplo, o ΔU, ele está relacionado à variação de temperatura, tá? O Q está relacionado a trocas de calor com o meio externo, tá? Com o meio exterior. E o trabalho está relacionado à variação de volume. Então, eu posso não ter alguma dessas coisas e a gente vai ter essa anulação dela, tá? Então, por exemplo, lá na página 196 vai começar a falar sobre isso. A transformação isotérmica, que tem temperatura constante. Então, eu não vou ter ΔU, tá? Então, na isotérmica, eu não vou ter ΔU. Então, para temperatura constante, eu vou ter que Q é igual a T, tá? Para temperatura constante, certo? Isso aqui é zero, passo T positivo. A transformação isobárica é pressão constante. Tem nada aqui que envolve variação de pressão. Então, na pressão constante, eu vou usar toda a fórmula, tá? Vou até anotar aqui. Na pressão constante, eu vou usar a fórmula toda. ΔU igual a Q menos T. A transformação isocórica, que é a do volume constante, ó, variação de volume é o T, que tem a ver com o trabalho. Então, eu vou ter para volume constante, eu vou ter ΔU igual a Q. Certo, pessoal? Ah, professora, e essa questão do Q? O que seria o Q? Quando a gente não tem o Q, não tem essa troca com o meio externo, vou colocar aqui também, mas não se assuste com o nome. Se o Q for constante, não, se o Q for nulo. Se o Q for nulo, ou seja, não tem troca de calor com o meio externo, ΔU vai ser igual a menos T. Que situação que isso acontece, o Q ser nulo? A gente chama de transformação adiabática, tá? Transformação adiabática tem nada a ver com o diabo, tá? Às vezes os alunos costumam ficar desesperados. Meu Deus, o que é isso? Não, tem nada a ver. Transformação adiabática é aquela que não troca calor com o meio. Ela é tão rápida, ela acontece tão rapidamente que a troca de calor é só ali dentro. Por exemplo, quando você vai usar um compressor para encher o pneu da bicicleta, por exemplo, um pneu de carro, quando você vai usar aquele desodorante aerosol, certo? Você sente o resfriamento ou o aquecimento dentro do objeto, dentro do cilindro ali do potinho do desodorante ou dentro do compressor, mas não tem troca com o meio externo. Por quê? Porque é uma transformação que acontece muito rapidamente. Então, não dá tempo de trocar calor com o meio exterior, tá bom? Então, a transformação adiabática, quando o Q é nulo, o Q é igual a zero, vai ter ΔU igual a menos T. Próximo tópico aí é a transformação cíclica. Tá lá na página 207. A transformação cíclica é aquela que a gente tem a transformação de calor em trabalho ou de trabalho em calor. Vai depender da orientação. Se é horário ou se é
anti-horário. Então, eu vou ter assim, ó. Vai de A para B, B para C, C para D, D para A e começa de novo, novo ciclo. Ou ainda, A para D, D para C, C para B, B para A. Então, sentido horário ou anti-horário. Quando acontece no sentido horário, tem aí na página 208 o desenho, tá? Aí a setinha vai ser orientada assim, ó. Sentido horário. Quando acontece no sentido horário, vai passar de calor para trabalho. O calor vai se transformar em trabalho. Quando acontece o contrário, sentido anti-horário, aí no caso a setinha vai ser virada para lá, pro lado contrário, vai ser trabalho convertido em calor. Tá bom? E aí, um pouquinho mais na frente, a gente vai falar sobre isso aí. Quando eu transformo calor em trabalho, eu tô falando de máquina térmica, por exemplo, uma locomotiva a vapor, um motor de carro a combustão, tá? Então, eu tô transformando o calor em trabalho, alguma coisa que tá aquecendo. Por exemplo, a locomotiva, você coloca lenha lá, locomotiva a vapor. Coloca a lenha para queimar e aí vai transformar esse calor em movimento, no trabalho que ela precisa realizar, tá? Sempre que eu tenho esse tipo de situação, uma transformação, uma conversão, vai ter uma parte perdida, tá bom? Então, tem a quantidade de calor que entra, que é da fornalha, que é do aquecimento da lenha. Tem a parte que é transformada no trabalho e tem também a parte perdida, que sai pela chaminé, tá? O calor desperdiçado. Então, o Q1 seria o calor que entra, o T seria o trabalho, né, realizado, a parte que é transformada em calor, e o Q2 é o calor que sai, calor perdido. Tá bom? Então, esse é o exemplo da locomotiva. Aí tem umas formulazinhas para calcular o rendimento para essa locomotiva. O rendimento, que a gente usa essa letrinha grega, é trabalho dividido por Q1, ou seja, a parte aproveitada dividido pela porção total. E tem também uma outra formulazinha, que é 1 menos Q2 sobre Q1. Lembrando que 1 aqui, pessoal, simboliza o 100%, tá? Q2 é o calor perdido, é o calor que sai, Q1 é o calor que entra. É o calor total. Isso aqui é para locomotiva, transformação de calor em trabalho. Quando a gente já vai transformar trabalho em calor, no caso da geladeira, por exemplo, a gente fala máquinas frigoríficas, aqui a gente tem um movimento forçado. A gente sabe que pela natureza, o normal é o corpo de maior temperatura ceder calor para o de menor temperatura. Na geladeira acontece o contrário, só que é forçado. O motor faz esse trabalho, tá bom? Então aqui a gente vai ter trabalho transformado em calor. São as máquinas frigoríficas ou a geladeira. Então eu tenho o trabalho, realizado pelo motor, né? E esse trabalho ele vai ser convertido em calor. Aí o calor ele tem aqui, ó, tem o calor também Q1 e o calor Q2. O calor Q2 ele é retirado da fonte fria e o calor Q1 é o calor perdido, é o calor que sai, tá? Lembrar que sempre o Q1 é maior do que o Q2, então aqui a gente tira da fonte fria, que ela é mais fria, né, como a gente já disse, e aqui é o calor perdido que sai. Por onde que sai esse calor da geladeira? Aquela gradinha atrás, ela tá sempre quente. Você pode reparar, pode colocar a mão lá com cuidado para não se machucar, que tá sempre aquecida. É lá onde a geladeira perde calor. E o motor transforma o trabalho em calor. E aí o que a geladeira faz? Passa calor do congelador para o restante da geladeira. Ou seja, um movimento contrário forçado pelo motor. Aqui, pessoal, eu não deixei espaço
para colocar a formulazinha do rendimento, eu vou colocar aqui embaixo o Q2 sobre o trabalho, o rendimento aqui da máquina frigorífica, a geladeira, que transforma trabalho em calor, tá? Então, o rendimento vai ser a quantidade de calor retirada da fonte fria dividido pelo total, que é o trabalho que ela realiza. Só um detalhezinho, pessoal, que ficou aí para trás, falando das transformações reversíveis e irreversíveis. O que é uma transformação reversível? É aquela que tem volta, que dá para retornar. A irreversível é aquela que não tem volta. Por exemplo, você pega uma bolinha de borracha e joga na parede. Na hora que ela encosta na parede, ela vai ter uma deformação, ela vai dar uma encolhida ali, mas ela volta ao normal. Se você pegar uma massinha e fizer uma bolinha, na hora que você jogar na parede, ela vai deformar e ela vai ficar deformada. Tá? Depois você pode moldar de novo, mas ela ficou deformada. Assim como você pegar uma folha de papel e amassar, você pode até querer voltar ao normal, você pode até dar uma esticada nele, mas ele não vai voltar a ser lisinho como ele era antes. Então, transformação irreversível. A segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: o calor, a gente já até falou sobre isso, o calor não passa espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta. Foi o que a gente falou aqui agora da geladeira, da máquina frigorífica. Não passa espontaneamente, então tem que ser forçado, tem que usar um meio, né? No caso aqui eu tô usando uma máquina, que é o motor, para transformar, para fazer esse movimento acontecer. Aqui também fala que é impossível construir uma máquina que opere em ciclos cujo efeito seja tirar calor de uma fonte e convertê-la integralmente em trabalho. Não tem como usar tudo, aproveitar tudo. Sempre tem uma parte que vai ser perdida. No caso da geladeira tem o aquecimento da gradinha atrás. No caso do trem ou da locomotiva a vapor, tem a parte que é dispersada pela chaminé. Então, não dá. E aí, lá na página 215, a gente vai falar sobre um ciclo que foi idealizado. O ciclo de Carnot, ele idealizou um ciclo que aconteceria uma conversão máxima, um rendimento, um aproveitamento máximo em um ciclo. Impossível de acontecer um aproveitamento, um rendimento 100%, mas esse ciclo dele também é bem complicadinho de chegar, tá? Ele idealizou, na verdade, esse ciclo, mas vai ter situação que a gente vai calcular como se acontecesse, como se pudesse existir, tá? Então, esse rendimento, que é chamado de rendimento máximo, então o exercício vai falar assim, qual é o rendimento máximo para essa situação? Rendimento de Carnot, por exemplo. Tá? Vai falar que é um ciclo de Carnot. Então, o rendimento máximo é 1 menos T2 sobre T1. Lembrar que T2 e T1 são temperatura fria e temperatura quente. Qual é a temperatura fria? A menor temperatura. Qual a temperatura quente? A maior temperatura. Então, quando eu falo em T1 e T2, T1 é o maior, T2 é o menor. Quando eu falo em Q1 e Q2, Q1 é o maior, Q2 é o menor, tá bom? Então, aqui é o máximo rendimento, que é o rendimento de Carnot. Aí, aqui também ele fala sobre a escala Kelvin, a escala termodinâmica. A gente chama a escala Kelvin de zero absoluto, porque a menor temperatura que se pode chegar para Kelvin é zero. Apesar de que nunca conseguiram chegar, já chegaram a valor bem próximo de zero, mas não zero. E lembrar que zero Kelvin é aproximadamente 273 graus Celsius negativos, tá? Menos 273 graus Celsius, que também a gente não consegue chegar, tá? Que é uma temperatura muito pequena, onde as moléculas estão quase paradas, tá? Quase em repouso. Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar para mim no grupo ou no e-mail, tá bom? Então, tchau, tchau.